Olá pessoal, professor Diego Chevarria e nós no curso Como Montar uma Empresa Empreendedorismo vamos falar agora um pouco sobre planejamento financeiro. Quando nós estamos falando sobre planejamento financeiro de uma nova empresa, de um novo negócio, nós estamos falando principalmente de uma análise de projeto, de uma análise de investimento. Existem diversas metodologias de análise de investimento, de análise de projetos, as quais não é escopo desse curso avançar, aprofundar por estas metodologias. Nós, muito antes, pelo contrário, vamos ver uma metodologia simplificada, a qual, apesar da sua simplificação, nos permite ter uma visão bastante realista do nosso negócio. O nosso objetivo, portanto, é identificar: o negócio é viável? Devemos investir? É viável investir nesta empresa? E, acima de tudo, sob que condições é viável investir nessa empresa? Também é o objetivo dessa nossa aula desenvolvermos um entendimento sobre as questões que devem acontecer ou que precisam acontecer para que a empresa se torne viável, para que ela tenha resultado e assim chegarmos a uma compreensão de qual é o resultado esperado da nossa empresa. Portanto, nessa aula faremos uma análise de investimento, uma análise de um projeto de forma simplificada. Aqui eu quero colocar um rápido parênteses para os meus colegas, principalmente administradores e economistas. Existe muita discussão na teoria sobre a questão da análise de projetos, da análise de investimentos. Não é objetivo desse curso aprofundar nessa discussão, mas eu também quero fazer um alerta que, da minha experiência com formação de colegas administradores e economistas, a grande maior parte acaba saindo da faculdade com noções muito pouco solidificadas sobre o processo de análise de um projeto, de análise de um investimento. Portanto, este curso também pode auxiliar aqueles que estão ingressando no mercado e desejam trabalhar com esse tipo de atividade, uma certa compreensão mais aprofundada do processo. Como este curso tem como objetivo profissionais de áreas que não são específicas da administração, vou conduzir vocês ao longo de todo o processo de análise. Ao conduzir este processo de análise, utilizaremos uma planilha que foi desenvolvida por mim e que nos facilitará esta avaliação de longo prazo quanto ao novo negócio. Alguns alertas no tocante a essa ferramenta. Ela foi desenvolvida especificamente para facilitar o processo de análise de novos negócios, notadamente novos negócios de pequeno e médio porte. Não é uma planilha para avaliação tributária específica. Apesar dela ter considerações tributárias, ela não é específica para esta. Apesar da planilha ter considerações tributárias, ela não é específica para a avaliação tributária, porque principalmente exige outros tipos de formulário. Também é importante colocar que, sendo um processo simplificado, pode ser que alguns tipos de negócios não se adequem a este tipo de avaliação.
a este processo de avaliação. Não é problema. Muito da avaliação pode ser feita de forma mais analógica, de forma específica. O interessante é que é possível que a gente coloque a grande maior parte das atividades na planilha. É importante também considerar que quando nós estamos falando de serviços, é diferente de avaliarmos produtos. No processo de avaliação, utilizarei, portanto, a planilha e nós temos a planilha disponível no nosso material complementar dessa aula. Serão 3 vídeos nos quais nós iremos passar por todo o processo de análise. No primeiro vídeo, iremos focar no processo de investimento. No segundo vídeo, nós daremos atenção especial ao processo das receitas e avaliação do fluxo de caixa. Por fim, no terceiro vídeo, iremos verificar os indicadores e resultados da nossa empresa futura. O caso que nós vamos trabalhar é o caso da cervejaria artesanal Chevarria. Eu sempre quis produzir cerveja. Então eu tenho um caso preparado e esse caso também está disponível para que vocês verifiquem nos materiais complementares. Aqui mais um alerta. Apesar de ter sido feito com a maior busca de fidelidade possível, pode ser que alguns temas tenham me passado. Portanto, se algum colega quiser fazer algum alerta sobre esse caso em específico, por favor. Vamos começar então falando um pouco da nossa planilha. Quando estamos utilizando ela, vamos verificar que ela é composta de 10 planilhas em específico. Começamos com a capa, depois preços, fluxo de caixa, indicadores, resultados, receitas, investimento, custo fixo, custo variável e anotações. A planilha está, na sua maior parte, bloqueada para a edição. Estando bloqueada para a edição, recomendo aos colegas que não desbloqueiem a planilha. Os itens que são editáveis estão nas células marcadas em amarelo e estas células é que devem ser preenchidas para o desenvolvimento da nossa análise. Vamos fazer esse preenchimento. Vamos começar aqui na célula de capa, vamos colocar o nome da nossa empresa. Muito mais como uma abertura do nosso planejamento financeiro. A parte seguinte que devemos trabalhar é na parte dos investimentos, planilha 6. Por que a parte dos investimentos? Porque dentro de uma empresa nós normalmente iremos primeiro gastar para depois faturar. No caso, então, iremos primeiro verificar o investimento em termos de maquinário e equipamento. No caso do maquinário e equipamento, temos, portanto, um investimento bastante significativo na minha cervejaria. Temos aqui alguma coisa como R$262 mil em investimento em equipamento. 2 equipamentos concentram a maior parte desse investimento: os fermentadores e a sala de braçagem. Para identificar os valores efetivos os quais eu vou gastar com esses itens, eu utilizei uma pesquisa de preços na internet. Na realidade, utilizei em específico
uma sala de braçagem disponível no Mercado Livre. Aqui temos então um valor de R$ 85 mil e eu vou buscar, portanto, aqui na minha planilha o valor. Vou inclusive ajustar R$ 85 mil. Estou utilizando também cada um dos fermentadores R$ 18 mil. Estou comprando 8 fermentadores. É importante que nós tenhamos bastante cuidado com a identificação destes itens, porque normalmente eles vão caracterizar qual é a minha capacidade produtiva. Vou também ter alguns investimentos em termos de informática. Vou lançá-los aqui. Vou ter investimentos em termos de móveis e equipamentos, móveis e utensílios. Vou lançá-los aqui. Estou colocando, por exemplo, mesas, estou colocando cadeiras, estou colocando armários. Vou também ter alguns investimentos em termos de instalações. E neste caso, estou colocando aqui no item sobre instalações. Em especial, estou considerando que terei 10 prateleiras para utilização em estoque. E vou também utilizar um veículo próprio para a empresa. Vou colocar ele aqui. Aqui vai também um primeiro alerta que vai aparecer em outros itens, em outros pontos. Muitas vezes as pessoas utilizam nos negócios, por exemplo, o seu carro, a sua casa ou alguma área que está disponível, ou seja, utilizam coisas que já estão disponíveis como parte do investimento. Isso pode ser feito, mas o custo desses itens precisa ser considerado para a avaliação da efetiva validade da minha tese de negócio. Portanto, vou lançar o meu veículo próprio. Mesmo assim, pode ser que uma parte apenas desse veículo seja dedicada à empresa, uma parte do imóvel. Vou lançar a parte que é relevante para o negócio. Estou colocando um veículo com R$ 50 mil. Aqui nós temos então R$ 347.800 em investimento em equipamentos. Já é um investimento bastante significativo. É uma cervejaria que, apesar de artesanal, é capaz de produzir uma certa quantidade de produtos por mês. Para além do investimento em equipamentos, eu também preciso pensar sobre as despesas de implantação da empresa. Eu, por exemplo, posso ter despesas em termos de software. Aqui vou lançar então os valores relativos aos custos de software. Em especial, estou considerando a compra de um software de braçagem para me facilitar o desenvolvimento da minha cerveja artesanal. Posso ter diversos outros custos. Também não estou considerando custos em termos de desenvolvimento do produto, mas pode ser muito comum custo do desenvolvimento do produto e ele precisa ser considerado no desenvolvimento da avaliação do negócio. Vou considerar, sim, um valor para divulgação inicial da empresa. Estou colocando um valor de R$ 10 mil, que é pouco. Mas ok, estamos começando uma empresa que vai se vender a si mesmo.
também vou colocar uma verba para capital de giro. Esta verba para capital de giro é de R$40 mil, que é pouco também, mas me permite girar alguma coisa como 1 mês ou 2 com a empresa funcionando. É muito importante essa consideração do capital de giro. Muitas empresas acabam fechando pela falta de capital de giro. O capital de giro precisa ser considerado no desenvolvimento da avaliação do negócio. Aqui eu coloquei um valor de capital de giro baixo, porque, afinal, estamos falando de cerveja. Trata-se de um produto de alto giro, no qual normalmente se vai vender ele em grandes quantidades. Portanto, o capital de giro baixo se justifica. Cada negócio precisa avaliar, afinal, quanto eu preciso de capital de giro. Após verificar todo o nosso investimento, vamos ver um pouco sobre os custos fixos da empresa. Aqui eu já trago alguns custos fixos que são característicos e que precisam ser considerados. Estou colocando um custo de depreciação, estou colocando também um custo de manutenção e também um custo de seguro. Todos esses custos, eles são lançados em termos de médias mensais para cada um dos 5 primeiros anos de operação da empresa. Para além desses custos que são característicos, temos diversas classes de custos que devem ser consideradas. Estas categorias de custo estão listadas na planilha e é importante que, ao avaliar o seu negócio, ao avaliar o planejamento financeiro do seu negócio, você passe com cuidado em cada uma destas categorias de custo. Por exemplo, é importante que se considere um valor de prolabore, para além dos lucros normais da empresa. É importante que se considere salários, aluguel do espaço, é importante que se considere iluminação, é importante que se considere acesso à internet, dentre outros. Lancei também custos diversos. São custos que nós não podemos prever, mas é importante que se lance uma verba específica para estes custos. Além destes custos que são característicos da minha empresa, também deixei espaço, algumas linhas de espaço na planilha para que vocês lancem algum custo que é específico da empresa de vocês. Aqui alguns alertas específicos. No caso dos custos de aluguel, mesmo que não se despenda mensalmente com o custo do aluguel, é importante que se coloque uma verba específica, ou seja, mesmo caso se utilize para o desenvolvimento da empresa de um espaço no qual não há custo financeiro mensal, é importante que se coloque o custo para a sua avaliação. Se chama de custo econômico. E esse custo econômico, ele deve ser considerado ao se desenvolver o planejamento financeiro de uma nova empresa. Outra questão relevante é quanto a salários e encargos. Aqui temos uma área de anotações, e nesta área de anotações é interessante que nós coloquemos alguns parâmetros, os quais nós vamos utilizar para desenvolvimento da nossa avaliação financeira. No caso, eu utilizei, em termos de parâmetros para cálculo de salários, um salário de R$ 2.500 e encargos de 75%, considerando 4 funcionários.
é importante que se coloque sempre uma verba de encargos. Encargos de 75% são encargos considerados usuais no mercado. Estes encargos, eles devem considerar 13º, férias, bem como outros custos, por exemplo, a questão de gestão de risco, FGTS, dentre outros. A Caixa Econômica Federal calcula estes encargos para diversas categorias, bem como o IBGE também possui cálculos específicos para diversas categorias. É interessante que vocês consultem uma destas entidades caso queiram utilizar algum valor de encargos diferente. Aqui não é escopo do nosso curso uma discussão aprofundada sobre a caracterização destes encargos, mas é importante que vocês lembrem-se que eles existem. Portanto, neste caso, nós temos no nosso custo fixo custos de salários de R$ 17.500 por mês, considerando 4 trabalhadores. É importante que se alerte também que nós consideramos os custos de salário como custos fixos e não variáveis, dada a relativa rigidez do mercado de trabalho brasileiro. É importante trazer este alerta porque, se observarmos análises de negócios em outros países, em outros mercados, muitas vezes salários são considerados como custos variáveis. Eu entendo que na nossa realidade brasileira, a adoção deste tipo de posicionamento não é interessante. Bom, considerando o lançamento do investimento e do custo fixo, já podemos dar uma olhada para ver como está o nosso fluxo de caixa. E vendo esse nosso fluxo de caixa, o qual ainda não temos faturamento, nós observamos um investimento inicial da ordem de R$ 399.800 e um custo anual da ordem de R$ 343.082. Esse custo anual segue ao longo dos 5 anos, porque foi uma escolha nossa considerar esse custo fixo igual para todos os anos e resulta num resultado ao final do período da ordem de R$ 2 milhões negativo. Nós vamos ter que dar um jeito de botar dinheiro para dentro da empresa. Isso nós vamos ver, portanto, no nosso próximo vídeo. Obrigado e até mais.